TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. A Kardec fala-nos então do tema que estamos hoje a abordar, o tema da pluralidade dos mundos habitados. Na Gênese é no capítulo 8º. E onde é que Kardec e a espiritualidade nos falam sobre este tema? É num... Esperem lá que isto ainda não está bem agora. É então numa revista espírita. Na revista espírita de 1858, do mês de abril, recordo que a revista espírita de Allan Kardec começou a ser publicada em janeiro de 1858 e, portanto, 3 meses depois, ele faz então uma entrevista. E faz uma entrevista a um ex-habitante da Terra que é hoje habitante de Júpiter. E, portanto, é isto que ele vai então escrever sobre este planeta. E, antes de passarmos concretamente à entrevista que Kardec faz a este espírito através de um médium psicógrafo também da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, temos que dizer que, efetivamente, apesar das revelações que vão ser feitas nessa entrevista sobre este planeta, estas revelações não fazem parte do objetivo principal da doutrina, que é o ensino moral e sermos esclarecidos a fim de, a pouco e pouco, sermos levados a praticar o bem e, portanto, a fazermos a nossa reforma moral. Mas isso não quer dizer que não seja um tema interessante e que nos chame a atenção de todos nós, porque todos nós ainda somos muito curiosos, não é? E todos almejamos, ansiamos, desejamos ir para um mundo melhor do que este. E, portanto, é sobre essa nossa futura realização que nós hoje vamos conversar um bocado. Eu acho que esta entrevista tem um grande valor para nós como estudantes da doutrina, sendo, portanto, um estudo, digamos que complementar ao Espiritismo, e é por isso que estamos a trazê-lo hoje. Então, fomos tirar daqui, trago-vos um facsímile do original, Revista Espírita em francês, não é? Diz ali, primeiro ano, etc. E depois ao lado, efetivamente, então, já uma, digamos que, o livro atual, não é? E vamos então falar quem é, aliás, muito pouquinho, que é aquilo que sabemos deste espírito. Ele foi... Então, era francês, tinha sido engenheiro e ceramista e ficou famoso porque ele, durante 16 anos, como ceramista, ele tentou imitar a porcelana chinesa, mas não teve grande êxito. Então, quem é o médium? O médium era, como eu já vos disse, um dos psicógrafos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é habitualmente considerado como sendo o primeiro centro espírita que existiu, não é? E onde Kardec, então, fazia as perguntas aos espíritos que se manifestavam através de N médiuns, e um deles era este Victorien Sardou, um autor teatral muito conhecido em França naqueles anos, e então é Victorien Sardou que nos vem trazer então tudo sobre Júpiter e o espírito Bernard Palissy.
Ele também, mais tarde, em outubro de 1860, outro espírito, Jorge, vem também complementar muitas das coisas que em abril foi publicado, mas a entrevista foi feita em março. Em março de 58, então, foi dada por Palissy. E ele, então, Palissy, passa a descrever a vida neste mundo feliz, porque é um mundo superior, segundo a nossa classificação espírita da escala dos mundos. E nós também sabemos que os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de evolução. E apesar de não se poder fazer uma classificação absoluta dos vários mundos, a espiritualidade superior dividiu-os assim no capítulo 3º do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no ponto 4. Eu disse que foi no livro dos Espíritos, mas menti. No capítulo 3º a que eu me referi não é do livro dos Espíritos, ao que eu me referi, é do Evangelho segundo o Espiritismo. É no Evangelho que ele vai falar da classificação dos mundos. E eu trago-vos aqui uma coisa que tirei da net e que está correta, que é, então, os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, dos quais a Terra faz parte, mundos de regeneração, que aí são considerados mundos regeneradores, é a mesma coisa, mundos felizes e mundos divinos ou celestiais. Então, os mundos primitivos revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. A força bruta é, entre eles, a única lei. A seguir vêm os mundos de provas e expiações, de que a Terra faz parte, portanto, ela já não é um mundo primitivo, já foi, mas hoje em dia já não é, mas ainda é um mundo de grande imperfeição moral, como eles dizem. Temos depois os mundos de regeneração, onde o bem e a compreensão predominam sobre a ignorância e sobre o mal. E os mundos felizes, que são então planetas onde a ignorância está praticamente extinta, as pessoas vivem para o bem da sociedade e buscam o progresso em comunidade. Finalmente, temos os mundos divinos, que são as moradias dos espíritos puros, onde o bem reina completamente. Vamos então, depois desta classificação dos mundos, ainda temos algo mais a acrescentar, que é isto. Nos mundos primitivos, então, prevalece o instinto e a lei do mais forte. No mundo de expiações e provas, o mal predomina sobre o bem. E é isso que nós, infelizmente, ainda vemos todos os dias. Nos mundos de regeneração, o bem já prevalece sobre o mal, embora o mal ainda exista. Nos mundos de regeneração, que é o próximo passo da Terra, o mal existe, mas, como aqui diz, o bem é mais forte, é prevalente. Mas já não existem. A grande diferença é que a maioria dos espíritos que habitam nestes planetas de regeneração já têm outro nível evolutivo e, portanto, já conhecem muito melhor as leis de Deus e praticam muito mais o bem. Mas o mal continua a existir nestes mundos. E há provas. Continua a haver provas. O que já não há é expiações. Mas provas continua a haver nos mundos de regeneração. Os mundos felizes ou ditosos, como diz aqui, o mal já não existe e, claro, nos celestiais ou divinos, o bem reina soberano. Mas, entre cada período evolutivo, entre cada nível, digamos assim, há períodos de transição.
É fundamental, então, antes de mais, nós compreendermos que somos espíritos imortais e que ao longo da nossa jornada evolutiva como humanos, atravessamos já N experiências físicas em diferentes corpos materiais e provavelmente até também noutros mundos, quem sabe. Tudo isto para nós irmos evoluindo, efetivamente. Então, trago-vos aqui uma imagem que todos nós aqui trazemos na casa, nas palestras, porque realmente ela explica muito bem. A imagem vale mais, costuma-se dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? E esta é uma delas. Portanto, há sempre transição em cada um dos níveis evolutivos e, portanto, há períodos transitórios. A Terra, neste momento, está a passar por um desses períodos transitórios, porque, efetivamente, estamos prestes a passar para mundo de regeneração. E quando vivemos e progredimos em diferentes mundos, estamos a tentar evoluir em sucessivas transições planetárias. E no Evangelho, não no ponto 4 que temos estado a citar, mas sim já no ponto 5, esse ponto 5 diz-nos a certa altura o seguinte, e vou citar: quando no mundo eles, ou seja, os espíritos, alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Porque este, de sermos espíritos puros, é o único determinismo, a única fatalidade que nós temos, é chegarmos a ser espíritos puros. Tudo o resto nós podemos modificar devido ao nosso livre-arbítrio. Nunca se esqueçam disto. É o único determinismo da lei de Deus. É chegarmos a ser espíritos puros. Então ele diz que quando no mundo os espíritos alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para o outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. E neste nosso século XXI já estamos a passar por grandes mudanças, pelo que este processo de transição planetária, como eu já vos disse, já está a decorrer. E, segundo o que o benfeitor Emmanuel transmitiu através de Chico, do nosso querido Chico, no programa Pinga Fogo, de 1971, e que se encontra exarado no livro Plantão de Respostas, no 2º volume, a Terra irá passar para planeta de regeneração mais ou menos à volta de 2057. E é por isso que nós dizemos que estamos em pleno processo de transição planetária. E agora sim, depois desta, digamos, introdução, vamos então começar com a transcrição da entrevista feita por Kardec ao Palissy. E diz-nos ele, começa assim: de todos os planetas do Sistema Solar, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só é habitado por espíritos da 2ª ordem, sendo que a sua constituição material é privilegiada. Efetivamente, a forma dos seres que o habitam é a mesma que a nossa, igual, mas é mais bela, mais perfeita e, sobretudo, muito mais purificada. Então,
para vermos quem são estes espíritos da segunda ordem, vamos recordar a escala espírita. Esta sim, que está no Livro dos Espíritos, nas perguntas, entre as perguntas 100 e 113. E a escala espírita está aqui. Então, os da primeira ordem são os espíritos puros e têm uma única classe, digamos que é uma classe única, que é serem exatamente isso, espíritos puros. Depois vem a segunda ordem, que, segundo a espiritualidade superior, é constituída por bons espíritos, mas dentro desses bons espíritos tem diversas classes. Então, de menor para maior, temos os espíritos benevolentes, na quinta classe, temos os espíritos prudentes e sábios, na quarta, os espíritos de sabedoria, na terceira, e os espíritos superiores, na segunda. Portanto, os espíritos superiores são aqueles que mais se aproximam dos espíritos puros, embora ainda estejam muito longe deles, não é? Depois temos aqueles a que todos nós pertencemos, a não ser que haja aqui alguém que esteja em missão. Mas eu acho que não, não é? Estamos nas nossas missõezinhas, mas missão é um Chico Xavier, por exemplo, um Francisco de Assis, que também foi ele, um Kardec, etc. Não é? Também foi ele. Portanto, só me lembro dele. Pronto, então nós estamos na terceira ordem. Espíritos, que é espíritos imperfeitos, que ainda somos. E esperemos que já estejamos na mais pertinho de passar para a segunda ordem. Mas olhem que não são lá muito bons, pois não? Olhem, impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Esses são, ainda, olha, do mal o menos, são neutros. Depois, perturbadores, de maneira nenhuma, isso já não somos, pois não, safa. Depois somos benevolentes, não, já passei para os outros. Não, isso era o que nós gostávamos de ser, já estar na segunda classe, nos espíritos, na segunda ordem, espíritos benevolentes, esperemos que sim. Se não for isso, é mau para nós. Portanto, vamos tentar mudar-nos, não é? Fazer a nossa reforma íntima, que é através dela que se consegue tudo isto. E então, Bernard Palissy começa então a responder agora sim às perguntas que Kardec lhe faz por intermédio do médium Victorien Sardou. E ele começa por lhe perguntar assim: para onde foste ao deixar a terra? E ele responde-lhe: ainda me demorei nela. Em que condições estavas aqui? Sob o aspecto de uma mulher amorosa e dedicada. Era uma simples missão, não é? Todos nós já sabemos, podemos encarnar tanto como homens como mulheres, aquilo que for mais importante naquele momento para a nossa evolução espiritual. Esta missão durou muito, 30 anos. Lembras-te do nome dessa mulher? Era obscuro. Agrada-te a estima em que são tidas as tuas obras? Isto compensa-te dos sofrimentos que suportaste? Que me importam as obras materiais das minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Reparem que nós, no Espiritismo, é-nos ensinado exatamente isso, não é? Que a dor é uma professora para nós. E ele realmente vem aqui corroborar exatamente isso. Ele vem dizer que o que lhe importa, o que lhe interessa é o sofrimento, porque foi através do sofrimento que ele foi fazendo a sua reforma íntima, portanto, elevando-se em termos espirituais. Com que fim traçaste, pela mão do Sr. Victorien Sardou, os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas?
E ele responde que é com o fim, que foi, com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Então, estes desenhos de que ele nos fala, Kardec diz-nos que ele traçou uns magníficos, o termo é de Kardec, uns magníficos desenhos sobre Júpiter, incluindo neles a fachada, uma das fachadas da casa de Mozart. Mozart é residente de Júpiter e vive na cidade chamada Júlnius. E não é Júlio nem Júnio, Júlnius. E, segundo parece, também da lavra de Kardec, este desenho só daquela fachada, que é o único que traz nos livros, não, os outros nós não temos conhecimento deles, a não ser por aquilo que foi escrito por Kardec. Este trabalho dessa fachada demorou, Victorien Sardou demorou 9 horas a fazê-lo, 9 horas. Realmente tem imensos detalhes e é uns arabescos, é todo ele a fachada com notas musicais, etc. Muito bonito. Visto que vens com frequência, diz ele, a esta terra que habitaste várias vezes, deves conhecer bastante bem o seu estado físico e moral para estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Pedíamos que nos elucidasses sobre diversos pontos. E ele respondeu-lhe, ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito já não tem sensações materiais. Agora vamos ver que ele Kardec vai-lhe começar a fazer perguntas sobre o estado físico do planeta. E vai perguntar-lhe, por exemplo, pela temperatura. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma das nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada. É sempre igual, enquanto que a vossa varia. Lembrai-vos dos campos elíseos, cuja descrição já vos fizeram. Ora, os campos elíseos são o paraíso na mitologia grega, não é? E nela, então, os homens virtuosos repousavam, segundo a mitologia grega, depois da morte, rodeados por paisagens lindíssimas, muito verdes, muito floridas, e eles passavam o dia inteiro a dançar e a divertir-se. Era realmente o dia inteiro e a noite, noite e dia, eles não faziam outra coisa. Hein? Portanto, esses eram os campos elíseos da mitologia grega, o seu paraíso. Depois, o quadro que os antigos nos deram, pergunta Kardec, o quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos seria resultado do conhecimento intuitivo que eles tinham do mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? E a resposta, do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. A temperatura, como aqui varia conforme a latitude, não. Ou seja, diz-nos Kardec que a temperatura lá é sempre igual e que é uma temperatura deliciosa, deliciosa. E somos também esclarecidos que, tal como a Terra, Júpiter também é dividido em grande número de países, com cidades de aspectos variáveis, mas que o clima em todo o globo, em todo o planeta, é igual em todos os países, em toda a parte. Segundo os nossos cálculos, continua Kardec, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter em tamanho muito pequeno e, por conseguinte, dar muito pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Júpiter
é rodeado por uma espécie de luz espiritual em relação com a essência dos seus habitantes. A luz grosseira do vosso Sol não foi feita para eles. Portanto, o planeta é inundado realmente por uma luz pura e brilhante que ilumina, mas que não o ofusca, o que é muito importante. Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada pelos mesmos elementos do que os da atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Portanto, as suas necessidades mudaram. Credo. Juro que não fiz nada. Deixa cá ver. Pronto. Lá existem águas e mares? Sim. A água é formada pelos mesmos elementos que a nossa? É mais etérea. É a única diferença. E não é pouca. Há vulcões? Não. Olha, reparem o que ele nos diz. Não. O nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve as suas grandes crises. É a moradia dos bem-aventurados. Nele, a matéria quase não existe. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. Portanto, diz-nos também Kardec que as árvores, as flores, os insetos e os animais são maiores e mais aperfeiçoados, sendo também que a natureza é mais grandiosa e mais variada. E estou a citar Kardec. Vamos passar então agora às perguntas que Kardec fez sobre o estado físico dos habitantes de Júpiter. A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? A conformação. E ele responde-lhe que sim, que é a mesma. Podes dar-nos uma ideia da sua estatura comparada com a dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores do que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde do seu espírito, belo onde ele é bom. O invólucro é digno dele, já não é uma prisão. E, portanto, por esta resposta nós vemos e constatamos que a superioridade de Júpiter não está só no estado moral dos seus habitantes, mas também na sua constituição física. Lá, olhem que interessante esta pergunta e mais interessante então a resposta. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos? E ele responde que há de tudo. Há corpos opacos, há corpos diáfanos e há corpos até translúcidos. Porque, diz ele, uns têm uma propriedade e outros têm a outra, conforme a sua finalidade. Claro que aqui há muitas coisas que nós gostávamos de ter, que Kardec tivesse perguntado a mais, não é? Porque é que uns eram opacos e porque é que uns eram translúcidos, etc. Mas ele não nos deu esse prazer. Fica para a próxima, como ele mais à frente nos diz. Compreendemos isto, diz ele, em relação aos corpos inertes, mas a nossa pergunta refere-se aos corpos humanos. E ele responde: o corpo envolve o espírito sem ocultá-lo, como um ténue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes. Mas os bons já não têm nada a esconder. Cada qual pode ler no coração dos outros. O que é que aconteceria aqui se assim fosse? Então, a constituição do corpo é mais ou menos a daqui, mas é menos material, menos densa e, portanto, é de uma maior leveza. E enquanto na Terra, digamos que nós ainda rastejamos, porque é aquilo que nós fazemos, ainda precisamos de sentir o solo debaixo das solas dos nossos pés, o mesmo já não acontece com os habitantes de Júpiter. Eles podem transformar-se de um sítio para o outro, deslizando, por exemplo, sobre a superfície do solo
ou então volitando, eles já voam. E sobre este ponto vamos passar a ler, porque achei muito interessante, mas achei que também não era para trazer para aqui, em slides, aquilo que o Espírito Jorge, então, em outubro de 1860, escreveu através de outra médium da sociedade, que é a senhora Costel, e ele diz assim, a certa altura: e compreende-se que uma constituição deste tipo não apresente qualquer dificuldade, porque a densidade dos seus corpos difere tão pouco da atmosfera que podem ir e vir, descer ou subir, de acordo com a sua vontade. Por isso, alguns dos desenhos de Palissy apresentam espíritos a tocarem levemente o chão ou a superfície da água, ou então bastante elevados no ar, com inteira liberdade de ação e dos movimentos que atribuímos aos anjos. E ele vai continuar a dizer: quanto mais depurado é o espírito, mais fácil é essa locomoção. E também nada é mais fácil aos habitantes do planeta do que avaliar logo à primeira vista o valor de um espírito que passa. 2 sinais falarão por ele: a altura do seu voo e a luz mais ou menos brilhante da sua auréola. E o que é a sua auréola? É aquilo a que nós chamamos aura, não é? O ambiente psíquico que nos envolve a cada um, as energias que percorrem o nosso corpo e que se exteriorizam um pouco. E aqui vou fazer uma à parte, que eu adoro esta comparação. A nossa aura, normalmente, já foi medida várias vezes por cientistas, tem 2 centímetros. A de Chico Xavier tinha 10 metros. E foi medida por cientistas da NASA que foram de propósito a Uberaba, não, ainda em Pedro Leopoldo, medir a aura de Chico. Tinha 10 metros. A nossa tem 2 centímetros. Por isso, podemos compreender a diferença entre ele e todos nós. Portanto, 2 sinais, logo à primeira vista, eles reconhecem-se entre eles no planeta, pela altura do seu voo e também pela sua aura, se ela é mais ou menos brilhante. Todos têm a sua aura à mostra, digamos assim. Só pelo brilho é que eles vão notar se ele é mais elevado ou um bocadinho menos elevado. E tomáramos nós ser daqueles que já só levitam sobre a água, mas já estávamos em Júpiter, não é? Tomáramos nós. Bom, mas é para isto que estamos a trabalhar. E ele continua, então, o Espírito Jorge. Em Júpiter, como em toda a parte, os que alçam voos mais altos são os mais raros. Abaixo deles é preciso contar várias camadas de espíritos inferiores a eles, a estes, que voam mais alto, tanto em virtude como em poder, mas naturalmente livres para os igualarem um dia quando se aperfeiçoarem, não é? E continuamos. Lá existe diferença de sexo? Sim, há por toda a parte onde existe matéria. É uma lei da matéria. Qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. E então
é lógico que assim seja, porque como o corpo deles é muito mais etéreo, muito mais diáfano do que o nosso, a sua alimentação tem que estar de acordo com esse mesmo tipo de corpo, não é? E é evidente que não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos, não é? Porque esses estômagos, para eles, ainda são muito grosseiros, ao passo que a nossa iria ser completamente inadequada para eles também, seria pesadíssima para os seus estômagos. Portanto, a sua alimentação essencialmente é composta por fruta e por legumes, por plantas, e também eles tiram emanações nutritivas do meio ambiente, do ar. E vamos ver isso mesmo agora a seguir. Disseram-nos que parte da sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações aspiram. É verdade? E ele respondeu-lhe que sim. Comparada com a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. E vejam só a longevidade desta gente. De nós, somos nós, no futuro. Claro. Qual é a duração média da vida? E ele respondeu, como vamos medir o tempo? Não podes tomar um dos nossos séculos como termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos. Portanto, perto de 500 anos. Ainda temos bastante que percorrer, não é? Só múmia, nessa altura, com 500 anos, só múmia. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? Sim, o homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime a inteligência, nem a velhice a extingue. Portanto, a infância dura apenas alguns meses dos nossos, pelo que o desenvolvimento é óbvio que é também muitíssimo mais rápido. Os homens estão sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre o sono e a vigília? Não. Apenas entre a ação e o repouso. Podias dar-nos uma ideia das várias ocupações dos homens? Teria que falar muito, diz ele. A sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores, isto é, nós, a fim de que perseverem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnios a serem aliviados, vão procurá-los onde estes existem. São os bons espíritos que vos amparam e vos atraem para o bom caminho. Portanto, vejamos que estes, e vamos ver isto um pouco mais à frente, são os espíritos mais elevados de Júpiter, que nos vêm amparar e ajudar. São chamados por nós espíritos superiores. Os outros, aqueles que lhes são inferiores em virtudes e até em poder, e que são classificados, conforme nos é dito por Palissy, conforme os seus méritos, dedicam-se especialmente aos trabalhos que dizem respeito ao próprio planeta Júpiter, pelo que normalmente não exercem sobre os mundos inferiores como a Terra a autoridade dos primeiros, dos mais elevados. Não é que não possam vir até nós e dar-nos revelações sábias e boas ou ajudar-nos uma ou outra vez, mas Kardec falou com vários e diz que pela rapidez com que eles, digamos assim, nos despachavam as perguntas e também as respostas eram sempre muito lacónicas, via-se que eles estavam desejando ir-se embora. Eles respondiam, são muito bem educados e gentis, compreensivos, tudo, mas via-se que eles o que queriam era ir para onde estavam a trabalhar. Estes espíritos superiores que vêm
às vezes até nós para nos ajudar, eles já têm o dom da ubiquidade. Ou seja, eles conseguem irradiar simultaneamente em 2 pontos diferentes, 2 ou mais pontos. Estes espíritos que vinham até Kardec e que até podem também vir ajudar-nos uma ou outra vez, e que são muito bons, ainda não têm esse dom. Ainda não faz parte deles esta característica. E, portanto, como não podem irradiar simultaneamente em 2 ou mais sítios ao mesmo tempo, eles o que querem é continuar com o trabalho que estavam a fazer. E por isso é que eles são rápidos, ou eram rápidos a responder e muito lacónicos para voltarem para os seus afazeres. Continuando, a densidade específica do corpo humano permite ao homem transportar-se de um ponto a outro sem ficar como aqui preso ao solo? Sim. Lá existem o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida tem origem no desprezo por si mesmo. Sendo o corpo dos habitantes de Júpiter menos denso do que o nosso, é formado de matéria compacta e condensada ou matéria vaporosa? Compacta para nós, mas não para vós. É menos condensada. O corpo, considerado como sendo feito de matéria, é impenetrável? Sim. Os habitantes têm, como nós, uma linguagem articulada? Não. Entre eles há a comunicação pelo pensamento. A segunda vista, que nós sabemos que é também chamada dupla vista ou clarividência, é, como nos informaram, uma faculdade normal e permanece entre vós? Sim, o espírito não conhece entraves, nada lhe é oculto. A dupla vista, então, aqui vamos dizer que é a faculdade pela qual a pessoa vê, ouve e sente para além dos limites dos sentidos físicos. E, com essa faculdade, a pessoa pode descrever, inclusivamente, o que se passa a grandes distâncias. E eu tenho sempre presente, e digo algumas vezes, que temos o exemplo muito conhecido de Swedenborg, que era um grande médium, precursor de Kardec, viveu no século XVI e no século XVIII, e ele era sueco e estava um dia, vivia em Estocolmo e estava em Gotemburgo, a jantar em casa de uns amigos com 15 pessoas à volta dele. Ele, de repente, durante o jantar, fica muito pálido, muito trêmulo, completamente desequilibrado, alarmadíssimo. E começou a dizer às pessoas que estava a ver que na rua onde ele vivia, em Estocolmo, estava a acontecer um incêndio. Isto eram 3 da tarde e o incêndio só parou às 8 da noite e parou a 3 portas da casa onde ele vivia. E ele disse isso mesmo, que o incêndio começou, eram 3 da tarde, que ainda estava, claro, tinha começado, mas que às 8 da noite iria parar e que a casa dele não ia ser afetada. Estamos a falar do meados do século XVIII e, portanto, não havia internet. E como não havia internet, só havia correio, não é? Mas o correio era feito a cavalo. E isto foi num sábado, e só na terça-feira seguinte é que a notícia daquilo que se passou e que era ipsis verbis, aquilo que Swedenborg tinha dito, só chegou na terça-feira seguinte. Isto foi num sábado e só na terça-feira é que os restantes habitantes de Gotemburgo souberam do incêndio. E ele, com a sua dupla vista, ou segunda vista, ou clarividência,
tinha-o dito no momento em que estava a acontecer. Então, a segunda vista é uma faculdade normal. Sim, é normal para o espírito mais adiantado, mais evoluído. Se nada é oculto ao espírito, conhece ele o futuro? Referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. E ele diz-lhe, o conhecimento do futuro depende do grau de perfeição do espírito. Isto tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões de que nos incumbem. Mas dizer que conhecemos o futuro sem restrições seria nivelar-nos a Deus. Já pareço a Noémia, mas vou dizer, estou muito atrasada. Então, como estou muito atrasada, vou passar. Podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Não. Esperai até que tenhais merecido sabê-lo. A morte em Júpiter inspira o mesmo horror e pavor do que entre nós? Porque é que seria apavorante? Pois claro, entre nós já não existe o mal. Só o mal se apavora ante o seu último instante, porque ele teme o seu juiz. E é exatamente isto, não é? Em que se transformam os habitantes de Júpiter depois da morte? Crescem sempre em perfeição, sem passar por mais provas. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas a fim de cumprirem uma missão? Sim, mas não é uma prova. Só o amor ao bem os leva ao sofrimento. Podem falhar na sua missão? Não, não porque são bons. Só existe fraqueza onde há defeitos. Podeis nomear alguns espíritos habitantes de Júpiter que tenham desempenhado uma grande missão na Terra? São Luís. E nós sabemos que São Luís foi o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, precisamente, e também que ajudou muito na codificação da doutrina espírita. Agora devíamos passar ao estado em que se encontram os animais em Júpiter, mas vou saltar, está bem? Porque temos mesmo... só dizer-vos uma coisa muito engraçada, é isto. Disseram-me que os animais são os operários e os capatazes que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. É verdade? É exato? Sim. O homem já não se rebaixa a servir o semelhante. Pronto, vou passar, não tenho tempo. As habitações de que nos deste uma amostra nos teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Sim. Aqueles que se amam reúnem-se. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se o homem ainda mau procura o seu semelhante, que é para ele um instrumento de dor, por que é que o homem puro e virtuoso devia fugir do seu irmão? Os espíritos são iguais ou de vários graus? De diversos graus, mas da mesma ordem. Pedimos que te refiras especialmente à escala espírita que demos no segundo número da revista e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Todos bons, todos superiores. Às vezes, o bem desce até ao mal. Entretanto, o mal nunca se mistura com o bem. E já demos esta escala, está aqui outra vez, mas, portanto, primeira ordem, espíritos puros, segunda ordem, bons espíritos, espíritos bons, com 4 classes, benevolentes, sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores, e depois vem a nossa, a terceira ordem, com aquela bateria de, nem sei como lhe chamar, de características. Os habitantes formam diferentes povos como aqui na Terra, sim, mas todos unidos entre si pelos laços do amor. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Olha a resposta. Pergunta inútil. Pois claro. O homem poderá chegar na Terra a um tal grau de perfeição em que a guerra seja desnecessária?
Ele chegará a isso sem a menor dúvida. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que a fraternidade seja melhor compreendida. Os povos são governados por chefes, sim, em que consiste a autoridade dos chefes no seu grau superior de perfeição. Visto que todos são bons, em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter. Têm uma maior ou menor soma de conhecimentos e de experiências, depuram-se à medida que se esclarecem. Portanto, aqui em Júpiter, o espírito mais elevado, ele pensa e delibera. O espírito, bom espírito, mas em grau inferior a esse mais elevado, age, atua pela sua própria iniciativa. E o animal é aquele que executa todos os trabalhos que não são trabalhos intelectuais. Tal como aqui na Terra, lá há povos mais avançados uns do que outros, não. Mas entre os povos há diversos graus. Olhem como eles nos classificam, está bem? Estão a ler? Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? A que entre vós é ocupada pelos macacos. Está tudo dito. Ainda estamos muito para trás. Lá os povos regem-se por leis, sim. Há leis penais, já não há crimes, portanto não há leis penais. Quem faz as leis? Fê-las Deus. Há ricos e pobres, por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no supérfluo e outros a quem falta o necessário? Não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais do que o outro, com este repartiria. Não seria feliz quando o seu irmão estivesse necessitado. Há desigualdades sociais? Sim. Em que é que estas se baseiam? Nas leis da sociedade. Uns são mais adiantados do que outros em perfeição. E, portanto, os superiores têm sobre os outros uma espécie de autoridade, tal como um pai tem sobre os filhos. O homem pode adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente para Júpiter? Sim. Isto é uma esperança para todos nós, para fazermos quanto antes a nossa reforma íntima, não é? Sim, mas na Terra o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com os seus semelhantes. Quando um espírito deixa a Terra e deve reencarnar em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo a que se deva unir? E ele responde que fica errante durante algum tempo, mas não é para encontrar o corpo, é até que se tenha livrado das imperfeições terrestres, isso sim. Há várias religiões? Não. Todos professam o bem e todos adoram um só Deus. Há templos e um culto? Por templo há o coração do homem e por culto o bem que ele faz. Então, apesar deste quadro, que é um quadro realmente sedutor, comparado com a nossa Terra, este não é de todo, como já dissemos ao princípio, o mais perfeito dos mundos. Acima deles, então, estão os outros, os mundos celestiais, ou mundos divinos, não é? Dos quais Jesus é um desses espíritos que habitam esses mundos celestiais. E vamos terminar com um extrato da mensagem do benfeitor Emmanuel, que foi recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, na noite de 4 de maio de 1956, intitulada Domicílios Espirituais. E ele diz o seguinte: há muitas moradas na casa do nosso Pai. Assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Repara, pois,
como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde te serás o teu ninho. Lembremo-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo, através da reforma íntima, não é? Que está a referir o benfeitor. E aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Observa deste modo a natureza do teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor no templo do bem ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. E depois destas palavras de Emmanuel, julgo que nada mais há a dizer. Tudo, mas tudo, depende só de nós. Muito obrigada e muita paz. Então, boa noite a todos. A Rosarinho hoje brindou-nos com um trajeto que faremos daqui a uns milénios. Mas é sempre bom saber que o vamos fazer. Porque essa é a nossa é o nosso destino, não é? Nós estamos destinados a continuar a evoluir. É uma lei divina. E quer queiramos, quer não, vamos evoluir. Temos que escolher por onde queremos ir. Os nossos companheiros de Júpiter, os jupiterianos, já caminham pelo amor, nós ainda estamos a caminhar pela dor, mas somos todos os dias chamados a caminhar pelo amor, através do bem que possamos fazer, através do pensamento, das nossas ações, do controlo das nossas imperfeições, que são muitíssimas. Pronto, vamos agora, já estamos a passar a hora, vamos então para a nossa prece. Queres que eu coloque, André? Apaga a luz. Vamos então vibrar em direção ao Mestre e oferecer-lhe nesta hora o que de melhor temos no nosso coração. Vamos dizer-lhe: Mestre e Senhor Jesus, é com uma profunda gratidão pela vossa passagem pelo nosso planeta que nos dirigimos a vós para agradecer-vos pela vossa presença, pela mensagem luminosa que nos abriu o coração e a mente às moradas que o Pai criou para todos nós. Sabemos, Senhor, que são muitas as moradas na casa do Pai. Mas nesta hora, e porque sabeis das nossas imperfeições, rogamos para que nos ajudeis a erguer o nosso coração ao caminho do bem, a erguer as nossas ações ao exemplo que nos deixaste, a ultrapassar, Senhor, as mágoas, as dores, a ultrapassar as dificuldades que ainda temos em perdoar, para que um dia possamos alcançar
moradas mais felizes. Ajudai-nos a perseverar no caminho. Ajudai-nos, Senhor, a continuar a procurar-vos no nosso coração. E perdoai-nos a todos, humanidade endividada, as dificuldades que ainda encerramos. Mas ajudai-nos a cada dia a olhar para dentro do nosso coração e a iniciar ou a prosseguir a nossa reforma íntima, para que no final desta caminhada valiosa e divina que nos deste através da nossa encarnação, possamos dizer que valeu a pena. Abençoai-nos, Mestre, e sede conosco, hoje, agora e para todo o sempre. E que assim seja, Senhor, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.